Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o amor que os homens devem ter pelas mulheres. Infelizmente, as notícias que são desde há muito tempo recorrentes na nossa sociedade, as notícias parecem ser ainda mais alarmantes a respeito de como os homens têm tratado as mulheres. Notícias de violência contra a mulher, feminicídio, violência doméstica, têm se aumentado, têm se avolumado dia a dia. Isso é muito triste, porque isso mostra o quanto a nossa sociedade está distanciada de Deus e dos princípios e valores que a palavra do Senhor nos ensina. Os números são estarrecedores. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que, por exemplo, em 2016, 4.600 casos de homicídio contra a mulher foram registrados no país. Apenas 600 desses foram registrados como feminicídio. O nosso país ocupa a 5ª posição num ranking de 83 países como o país mais violento. Entre esses 83 é o 5º mais violento, e isso é muito triste. Nós precisamos tomar uma atitude sobre isso, e eu gostaria de contribuir de alguma maneira, trazendo essa reflexão para você, e gostaria que você compartilhasse isso com outras pessoas, especialmente você, minha irmã, você, meu irmão, que é cristão, que ama o Senhor, que sabe que a nossa vida ela tem princípios e valores alicerçados na palavra de Deus, e por isso deve ser diferente. Eu gostaria que você compartilhasse isso. Eu venho de uma família, graças a Deus, de mulheres muito fortes. Tenho um grande exemplo na vida da minha mãe, tenho um exemplo da minha irmã, tenho um exemplo das minhas avós, tenho um exemplo das minhas tias, tenho um exemplo maravilhoso, fantástico da minha esposa, que é uma mulher extremamente forte, corajosa, a minha sogra, a minha cunhada, a minha sobrinha. Deus me cercou por todos os lados com mulheres extremamente fortes e abençoadoras para a nossa vida, que sabem ocupar o seu papel de mulher. E nós, homens, temos a responsabilidade de sermos amorosos, cuidadosos, gentis, cavalheiros, com estas mulheres maravilhosas que Deus colocou ao nosso redor. E eu sei que a minha família não é diferente da sua, a sua também tem estas mulheres fortes. E é importante que você considere como Deus nos manda tratar as mulheres, especialmente nós homens. Quando nós olhamos para a criação, quando Deus nos criou, quando Deus fez homem e mulher, Deus nos deu mandatos, Deus nos deu missões. E a missão nossa como homem é a missão de guardar, de proteger, de amar, de cuidar tudo que Deus fez. Especialmente as mulheres, Deus fez com especial cuidado. Elas não são diferentes de nós em quase todos os aspectos, mas Deus, com criatividade, moldou a mulher de forma compatível a nós, mas com diferenças que trazem todo um brilho, trazem uma especialidade, trazem um caráter específico à mulher que nos faz muito bem. Por isso, quando Adão viu a sua mulher pela primeira vez, ele diz: esta afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E o Senhor fez para Adão uma mulher que lhe fosse compatível. Veja só, essa maneira como a Bíblia retrata a criação, ela estabelece que o homem, por uma questão de obediência a Deus, ele deve ser responsável por tudo que Deus fez, especialmente pela mulher que Deus fez exatamente para ser a companheira do homem. Mas não apenas responsabilidade, como Gênesis 1 e 2 nos mostra, mas o homem deve também amar a mulher e cuidar da mulher por uma questão de sabedoria. Porque quando Deus fez a mulher, Deus disse que fez uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Essas duas palavras, elas não têm a ver com diminuição, elas não têm a ver com inferioridade, elas não têm a ver com um papel menor, como infelizmente algumas proponentes do movimento feminista propõem ou insistem em dizer. A Bíblia não faz isso. A Bíblia coloca sim a mulher num papel de nobreza. Quando a Bíblia chama a mulher de auxiliadora idônea, está dizendo que a mulher é uma ajudadora compatível. Mas esse termo que é traduzido por auxiliadora, que eu citei aqui como ajudadora, aparece também no livro de Salmos, em vários versículos, usado diretamente para descrever o papel de Deus na vida do homem. Ou seja, nas Escrituras só existem duas personagens que recebem essa alcunha de ajudador. É a mulher e é o próprio Deus. Então o termo auxiliar ou ajudador está ligado ao termo de alguém, à atitude, à característica de alguém que vem em socorro, de alguém que vem para ajudar, de alguém que vem para fortalecer, de alguém que vem trazer aquilo que eu não tenho. E é exatamente assim que Deus criou a mulher. Deus trouxe a mulher para estar ao lado do homem, não abaixo dele, não acima dele, não atrás, nem à frente. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser a sua ajudadora, o seu socorro.
As mulheres, elas têm uma percepção que nós homens não temos. Elas têm uma perseverança que nós também não temos. Elas têm uma sensibilidade que nós não temos. E como dizia Erasmo Carlos, elas não são frágeis, de maneira alguma. Na música ele dizia, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Homens sábios, eles amam e cuidam de suas mulheres, porque as mulheres, elas cumprem um papel maravilhoso na vida da família. Se você ler, por exemplo, Provérbios capítulo 31, você vai perceber o que uma mulher faz. Uma mulher não foi criada para ficar trancada, fechada, a 7 chaves dentro de casa, mas essa mulher que dentro de casa é fonte de vida, como o Salmo 128 diz que a mulher dentro de casa é como uma videira frutífera. Essa mulher dentro da família, é isso que o Salmo está dizendo, ela tem um papel de frutificação. E em Provérbios 31 mostra essa mulher frutificando na prática. Ela cuida dos afazeres do lar, ela é uma excelente economista em casa, ela ajuda para que a economia do homem seja abençoada no cuidado, no trato, nos limites, na boa distribuição daquilo que é trazido para casa, mas ela ajuda o homem fora, ela negocia, ela produz, ela fala bem do homem, ela ajuda o homem, ou seja, a mulher na vida do homem, ela é uma bênção. Ela é a marca da produtividade dentro da vida do homem. Ou seja, é uma sociedade perfeita criada pelo próprio Deus, onde não tem maior nem menor, mas existem papéis diferentes. O homem recebeu sim o papel da responsabilidade do cuidado. Se você quiser traduzir isso numa forma ilustrada, numa imagem, eu gosto muito de uma imagem que é a imagem de um porta-joias e a própria joia. Deus fez o homem para ser o porta-joia. E Deus fez a mulher como a grande joia do homem. E então, a mulher é a parte mais valiosa do homem. Homens sábios cuidam de suas mulheres e amam suas mulheres, porque eles sabem que eles precisam dela para serem bem-sucedidos. Tem um ditado, um adágio popular, que diz que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Não é atrás, não. É ao lado. Ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Homens sábios amam e cuidam de suas mulheres. Mas há um terceiro motivo pelo qual o homem deve amar sua esposa. E esse motivo é precisamente o fato de que o Senhor ordenou que o homem amasse. A ordem de amar é uma ordem que está no decálogo, nos mandamentos. O Senhor ordenou que nós devêssemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso inclui homens e mulheres. Mas mais especificamente, dentro dos relacionamentos, Deus estabeleceu que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A referência que o homem deve seguir é a mesma referência de Cristo. E aí não precisa se dizer muita coisa, porque nós bem sabemos o que Cristo foi capaz de fazer por causa do seu amor à igreja. Ele foi capaz de entregar a sua vida pela igreja. Então, no ambiente onde existem homens tirando a vida de suas esposas, nós estamos encontrando uma sociedade que faz exatamente o oposto daquilo que Jesus manda. Jesus manda o homem se sacrificar por sua mulher. E então nós devemos aprender este exemplo. Nós devemos aprender que homens devem amar mulheres porque isso é uma responsabilidade. Homens devem amar mulheres porque isso é sabedoria. Homens devem amar mulheres porque isso é uma ordem de Deus. E especialmente no caso em que nós estamos enfrentando no nosso país, o que nós encontramos é uma desobediência tácita à vontade de Deus e aos preceitos do Senhor. Homens e mulheres foram feitos pelo Senhor para andarem juntos. Ande junto. Não faça nada que seja diferente disso. Pois qualquer coisa diferente disso seria uma violação do plano de Deus. Que Deus te abençoe.